Fala galera, David hoje bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Como sempre, aquele agradecimento especial para toda essa galera que é membro do nosso canal. E vamos falar novamente sobre o throw, né? Mas agora vamos ver um caso específico dentro de métodos que lançam exceções do tipo checked. Bom, como vocês viram na última aula, e eu estou enfatizando aqui porque essa é uma das aulas que no último curso teve várias dúvidas, né? As pessoas não entenderam por que você deve fazer esse lançamento de sessão. Então, uma pequena revisão da última aula. Você utiliza throw new quando você quer lançar uma exceção. E geralmente esse throw new, na maioria das vezes, vai ser uma exceção do tipo runtime, mas ele também pode ser uma exceção diretamente de filha de exception, sendo uma exceção do tipo checked. Quando você está trabalhando com o throw new e é do tipo runtime, não existe necessidade de você colocar na assinatura do método um aviso para quem está chamando, falando que esse método está lançando uma exceção, tá? Mas é obrigatório quando as exceções são do tipo checked, ou seja, as exceções são filhas de exception. E você faz isso, né, na verdade, para proteger o seu código. Então você não fica retornando coisa especial. Se você estiver trabalhando com back-end e front-end, você vai retornar para quem estiver lá do outro lado da tela uma mensagem falando, opa, você está entrando com um dado ilegal. Então, é uma programação defensiva que você sempre deve praticar. E agora nós vamos ver como é que funciona, né? Voltando lá para o nosso exemplo de arquivo, como funciona aqui dentro do nosso arquivo, criar um novo arquivo. Bom, tem os prós e os contras em você fazer o tratamento de exceção com try catch. O primeiro deles, né, digamos o pro, é que você está fazendo um tratamento de exceção, seu código não vai parar de funcionar porque ele não vai explodir, mas um caso negativo é de que a pessoa que está chamando o seu método, por exemplo, o método public static void main, ele não, tecnicamente, não tem opção de fazer tratamento do jeito dele. Então, por exemplo, no nosso método aqui, criar novo arquivo, nós temos a criação do arquivo, mas dentro dessa criação do arquivo, nós na verdade estamos chamando o create new file do Java. Aí eu pergunto para vocês, o que aconteceria se, por exemplo, a galera do Java, do create new file, eles tivessem feito o tratamento da exceção dentro desse método? Então, nesse caso, quando eles fazem o tratamento da exceção dentro do que nós chamamos da biblioteca, da API, nós meio que não temos muito o que fazer. Então eu não posso decidir, porque aqui, né, no nosso método, eu não estou decidindo fazer absolutamente nada, mas eu poderia decidir fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu estou tentando criar um arquivo. O arquivo não foi criado, eu poderia, por exemplo, mandar uma mensagem, mandar um e-mail falando, olha, o arquivo não foi criado, dá uma olhada lá no código, se você estiver em produção, se você estiver, por exemplo, tentando criar, fazer uma compra, né, você poderia é, colocar o pagamento em algum outro sistema, né, para ser meio que dado um retry, né, novamente no futuro. Então tem vários casos em que o tratamento da exceção é benéfico, mas tem casos que o tratamento da exceção não é benéfico. Então, por exemplo, esse criar novo arquivo, você poderia, né, fazer ele de outra forma. Você tem essa forma aqui, mas, por exemplo, vamos copiar e colar ele, né, dar um Ctrl C, Ctrl V, chamar de teste02. Uma outra opção é, eu não quero fazer o tratamento desse criar novo arquivo, eu quero lançar a responsabilidade para quem está chamando. Throws IOException. Então, quando você põe throws IOException, quem quer que esteja chamando esse criar novo arquivo é obrigado a tratar essa exceção. Como? Ou colocando try catch, ou jogando a batata quente para outra pessoa. Nesse caso, como é o método main, né, essa batata quente vai ser o programa explodindo, porque não tem ninguém para capturar essa exceção. Então, se você coloca aqui, por exemplo, throws IOException, você não é obrigado a tratar. Você pode tratar, mas você não é obrigado também. Então, por exemplo, você pode remover isso aqui, pode remover isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, praticamente, você só deixa o código responsável pela criação do arquivo, né? Então, quem lança a exceção é o create new file. Se eu remover isso aqui, você vai ver que o create new file, opa, vai dar um problema. Exatamente o mesmo problema que dá, né? Se eu remover esse throws IOException aqui, o método que está chamando o outro que tem um throws IOException é obrigado a colocar o tratamento. Então, nesse caso aqui, qual é a vantagem? A vantagem é que o método main,
ele pode fazer o tratamento dessa exceção. E fazendo o tratamento dessa exceção, ele decide como vai trabalhar em caso você tenha uma exceção. Mas, quando que você deve utilizar? Então, por exemplo, quando você deve utilizar throws IOException e quando que você deve utilizar o try-catch? Bom, se você está criando um método privado, as chances é que você vai acabar utilizando o try-catch. Por quê? Porque o método privado, ninguém fora dessa classe, exception test 02, vai poder chamar esse método criar novo arquivo. Então não faz sentido você dar um throws IOException. Agora, se você estivesse criando esse método como público, nesse momento você não faz ideia de quem pode chamar esse criar novo arquivo. Qualquer pessoa, né, em qualquer parte do seu projeto, pode chamar esse criar novo arquivo. Então, nesse caso, seria talvez interessante você manter o throws IOException. Por quê? Porque você não sabe quem é que vai chamar esse método e eles podem ter uma visão diferente em como a criação do arquivo deveria ser tratada. Então, depende muito de projeto para projeto. Nesse caso aqui, como ele é privado, né, eu vou manter, voltando aqui, o try-catch. Então, mantenha o try-catch. Continua o throws IOException, né, aqui e aqui. Caso você queira, ainda existe uma opção em fazer algo híbrido. Ou seja, você captura a exceção e relança a exceção. Quando que isso é útil? Imagina que eu estou criando, por exemplo, esse novo arquivo. Ou imagina que você tem um carrinho de compras e você tenta efetuar um pagamento. Quando você tenta efetuar esse pagamento, o pagamento pode falhar. Quando o pagamento falha, você quer ver no seu console, opa, o pagamento falhou. E quando o pagamento falha, né, você quer dar a opção para o cliente para ele fazer uma nova tentativa, ou você mesmo fazer uma nova tentativa para o cliente depois de algumas horas, né? Vai que é o sistema bancário que está fora do ar. Então você quer capturar a exceção, você quer mostrar na console, mas você ainda quer retornar para quem está chamando o seu método. Então, se nós voltarmos aqui do criar novo arquivo, eu quero exatamente isso. Eu quero tentar criar um novo arquivo. Se der uma exceção, eu quero imprimir no console, né? E eu quero relançar essa exceção para quem está chamando. Então, se esse cara fosse, por exemplo, público, era isso que eu gostaria de fazer. Então, como é que você faz isso? Você sabe que quando o método file, create new file, ele lança uma exceção, um objeto é criado e esse objeto é referenciado aqui. Aí nós estamos imprimindo, e se você quiser lançar a exceção, porque aqui você está vendo que ele está cinza, porque está falando, olha, você pode remover. Por quê? Porque ninguém está lançando, né? Você não é obrigado a colocar um throws IOException, caso você não esteja lançando aquela exceção. Mas eu posso falar o seguinte, olha, eu já fiz aqui o meu tratamento dessa exceção, né? Mas, já exibi no console, né? Já consegui os logs que eu queria. Mas, ó, deu merda. Throw E. Então, quando eu falo, olha, throw E, eu estou falando, joga novamente. Então, no nosso Runtime Exception Test 02, nós fizemos throw new. Por quê? Porque nós não temos uma exceção aqui, nós estamos criando uma exceção do zero. Mas aqui no nosso catch, nós temos uma exceção. O objeto está sendo referenciado por essa variável aqui, E. Eu estou falando, olha, primeiro imprime tudo no console e relança. Mas quando você lança uma exceção do tipo IOException, você é obrigado a colocar o throws na assinatura. Então, você pode ver aqui ó, que ele está falando que você tem que adicionar, né, na assinatura do método. Porque se você está lançando uma exceção do tipo checked, você é obrigado a dizer para os outros métodos que estão chamando que eles têm que tratar essa exceção. Então, eu tratei a exceção, exibi no console, mas eu não sei o que o método que está chamando esse criar novo arquivo quer fazer. Então, por exemplo, o método main, ele poderia mandar um e-mail falando, olha, não conseguimos criar um arquivo no servidor, né? Mas isso é responsabilidade do método main. O que eu queria é o quê? É trabalhar a impressão do console, né? E relançar essa seção. Então, existem vários casos onde você pode fazer uso do catch e relançar a exceção. Esse é só um pequeno exemplo, mas é muito comum você ver exceções sendo, de certa forma, tratada, né? Não só exibindo aqui no console, mas eu também poderia fazer o meu tipo de tratamento, né? Não é lógica de negócio, né? Mas você está trabalhando numa solução alternativa. Então, por exemplo, no sistema de pagamento, eu não vou tentar fazer o pagamento novamente dentro do catch. Não, eu vou só mandar para algum lugar, vai ficar reservado lá e depois vai ter um outro método que vai tomar conta de fazer a chamada
para você fazer uma nova tentativa de pagamento, né? Ou então um outro método que vai tentar novamente criar um novo arquivo. Então você não tenta criar o arquivo novamente quando é exceção, né? Você não vai ficar tentando, porque senão você vai acabar criando um loop infinito. Você manda para outro lugar, fica lá guardado e depois de um tempo você faz uma nova tentativa. Então isso é um pouco mais complicado do que parece, mas esse é o uso do throw, uma exceção, diretamente dentro do cat. Você poderia lançar até mesmo uma outra exceção, né? Então digamos, você fez o tratamento de IO exception, né? Mas você ainda quer dizer que aconteceu alguma coisa errada. Você não precisa necessariamente dar um throw IO exception, você poderia, por exemplo, falar throw new e falar runtime exception. Aí tipo assim, problema na hora de criar o arquivo. Então, por exemplo, quando você faz isso, o que acontece? A pessoa que está chamando, né, que é o criar um novo arquivo aqui no método main, não precisa mais fazer o tratamento de IO exception, ou seja, você não está obrigando eles a colocar o try catch dentro do código deles, ou colocar um outro throws, mas você ainda está dando a chance deles trabalharem em cima de uma exceção. Então, caso alguma coisa dê errado, né, eu estou fazendo tipo um pequeno tratamento, né, estou exibindo dentro do console a exceção e estou lançando uma outra exceção do tipo runtime, que aí fica a critério da pessoa, né, que está trabalhando, chamando esse criar novo arquivo, decidir se ele vai fazer algum tratamento ou não. Mas de qualquer forma, se ele não fizer nenhum tratamento, o código simplesmente vai parar de funcionar, o JVM vai dar um crash. Então são várias formas que você tem de trabalhar. Depende muito das decisões que a sua equipe vai fazer, que os arquitetos vão fazer. E no final das contas, eu acho que o mais importante é você manter o mesmo padrão pelo sistema todo. Então, nesse caso aqui, nós estamos relançando a exceção que nós capturamos aqui dentro do cat. Bom, espero que tenha ficado claro, então. Algo comum que provavelmente vai acontecer no dia a dia das empresas que vocês estão trabalhando. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro. Essa no último curso era a aula 70. Então, espero ter respondido a maioria das perguntas que a galera teve. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.